Vamos começar então a falar sobre o ponto zero da orelha. Foi isso que eu me programei para esta live. E então a gente vai começar a falar dele, né? Esse ponto que é tão importante, que tem um papel bastante interessante, que é uma referência, na verdade, dentro da orelha, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre a localização do ponto zero. Antes de eu mostrar a localização aqui na minha orelha de modelo, eu gostaria que vocês sentissem nas suas próprias orelhas. Então, como é que funciona? Na nossa orelha, bem na parte interna, na raiz da hélice, para quem não conhece, eu vou mostrar onde é a raiz da hélice. Então, esta parte aqui, ó, é a raiz da hélice, essa parte aqui, onde tá entrando a hélice na parte craniana da orelha. Então, dentro, a gente tem a raiz da hélice. Eu quero que vocês passem o dedo, até mesmo com um pouco da unha, e se vocês escorregarem o seu dedo nessa raiz da hélice, vocês vão sentir uma depressão, como se fosse uma lombada ao contrário, né? Não sei o nome disso na rua. Você vai sentir uma depressão e depois a cartilagem continua. Exatamente nesse local é que... Conexão, hein? Vocês estão me ouvindo de novo? Eu quero saber quem que conseguiu sentir. Manda um sinal de joinha aí pra mim. Quem que conseguiu sentir o próprio ponto zero na orelha? Eu percebi que travou, tá? A conexão, ele trava sozinho, ele dá uma pausada aqui. Mas se acontecer, o máximo que pode acontecer é eu fechar e abrir de novo essa live, tá? Então, vocês podem ficar por aí que vai dar um jeito. Então, me fala se vocês conseguiram sentir a região do ponto zero, com o dedo de vocês. Quem conseguiu, por favor. Peraí. Me manda um sinalzinho aí. Joia, Andréia. Vocês querem que eu repita esse começo? Ficou ruim por causa de ter travado a conexão ou não? Me avisa, tá? Se precisar reforçar. Então, eu vou colocar uma agulhinha aqui na região do ponto zero do meu modelo de orelha, para que vocês vejam exatamente onde ele fica. Aqui a gente tem um alfinete, eu quero que vocês vejam o local, deixa eu ver aqui, o local onde o alfinete foi colocado, tá? Não fica se fixando o olho na bolinha do alfinete, porque a bolinha, logicamente, fica fora. Então, olha lá onde a agulha exata do alfinete foi colocada. Então, essa é a região do ponto zero da orelha. Esse ponto, ele é um ponto, como se fosse um ponto reset da orelha. Quando a gente tinha o computador, usava mais o computador de mesa, né? Não o computador laptop. Tem o botãozinho reset que fazia o computador reiniciar automaticamente e parecia que as coisas até funcionavam melhor, não é? Então, o ponto zero, ele é praticamente um ponto que a gente poderia considerar como um ponto reset da orelha. Por que ele tem essa importância? Ele tem essa importância porque ele está exatamente no local onde embriologicamente a orelha surgiu. Então, ele tem uma função até mesmo neurológica, até mesmo nessa ligação, né, do local onde ele foi onde brotou a orelha, né? Então, ele tem esse local bastante importante. Então, eu vou falar para vocês algumas funções que a gente usa o ponto zero com bastante propriedade, com bastante importância. A primeira função do ponto zero é quando a gente encontra uma orelha não responsiva.
que é isso? A pessoa na anamnese já te mostrou algum problema, você sabe que aquilo ali é uma primeira consulta, provavelmente. Vou dar o exemplo de uma primeira consulta e depois de consultas seguintes. É uma primeira consulta, você vai avaliar aquela orelha, você vai avaliar com os detectores que eu expliquei numa primeira live. Para quem tá vendo pela primeira vez, as lives estão no YouTube, então se quiser, você pode olhar lá uma live chamada Detecção de Pontos. Então, a gente vai começar a avaliar essa orelha com as detecções, seja ela de palpação, seja ela elétrica, e, para a sua surpresa, essa orelha não responde, ou seja, você não consegue encontrar um ponto de tratamento nessa orelha. Então, nesse caso, o ideal é que você coloque o ponto zero com agulha chinesa nas duas orelhas. Você pode deixar isso por cerca de 20 minutos, e aí depois desses 20 minutos, a orelha pode estar responsiva ou não. Se ela não está responsiva, o paciente vai embora. O tratamento dele foi esses 20 minutos de ponto zero. E aí, numa próxima sessão, você vai reavaliar, e todas as que aconteceu isso comigo, ou na mesma sessão, depois de 20 minutos, ou na próxima sessão, a orelha já estava responsiva, já tinha pontos para serem tratados. A outra opção, a outra forma de tratamento geral do ponto zero é quando essa orelha é exatamente o contrário do primeiro caso. Eu não falei do paciente que não é de primeira vez. Quando não é de primeira vez, ou seja, você já conhece aquele paciente, você já sabe mais ou menos como aquela orelha anda trabalhando, e especificamente naquele dia, essa orelha não está responsiva. Você não consegue encontrar pontos de tratamento nela. Então, da mesma maneira como eu expliquei, você vai colocar ponto zero nas duas orelhas, com agulhas chinesas, deixar por volta de 20 minutos e reavaliar se essa orelha vai responder novamente, ou, se não responder, esse é o tratamento daquele dia. A pessoa vai embora, e aí numa próxima sessão você vai reavaliar essa orelha. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando, tá? Eu vou tentar coordenar a minha fala com as perguntas que forem sendo feitas. Então, primeiro uso super importante do ponto zero, quando a gente encontra uma orelha não responsiva. A gente também chama essa orelha de orelha muda, de mudez, ou seja, ela não está falando sobre o que está acontecendo nesse corpo. E aí o tratamento é o ponto zero por cerca de 20 minutos com agulha chinesa nesses pacientes. A outra utilização geral, como eu estava falando, é quando essa orelha está no outro extremo, ou seja, ela está responsiva demais. Então, você começa a fazer uma avaliação dessa orelha, e aí você vai vendo uma sequência de todos os pontos responderem. Todos os pontos. Você vai avaliando, né, uma sequência de pontos, como a gente costuma fazer, e todos os pontos que você avalia estão respondendo. Então, isso também não é interessante. Por quê? Porque para eu ter um ótimo resultado na auriculoterapia, eu preciso achar os melhores pontos que vão trabalhar com aquela questão. Então, se todos os pontos, ou bastante ponto da orelha está respondendo, isso não é interessante para você ter um bom resultado. Você vai ter resultados medíocres, ou até mesmo não vai ter, porque você está colocando pontos que, na verdade, não necessariamente seriam os ideais para aquela situação. Então, quando isso acontece, você vai fazer o tratamento do ponto zero. Então, a orelha que está responsiva demais, uma das hipóteses é você fazer, uma das possibilidades que você tem para cuidar dessa orelha hiperresponsiva é colocar também o ponto zero 20 minutos nas duas orelhas.
Você pode reavaliar na mesma sessão, depois desses 20 minutos, se a orelha normalizou e se ela continua hiperresponsiva, esse é o tratamento daquele dia, somente o ponto zero, e você vai esperar esse paciente voltar numa próxima sessão para ver se ela voltou à normalidade, tá? Então, a gente tem principalmente esses dois primeiros, essas duas primeiras ações gerais do ponto zero, que é super, super útil. A Ana tá perguntando sobre cirurgia plástica. Na verdade, a cirurgia plástica, ela não afeta tanto a ação dos pontos da orelha. O que pode afetar a ação dos pontos da orelha, aí a gente vai ter que avaliar com propriedade, é a cirurgia da cicatriz plástica. Da cirurgia plástica, desculpa. Nossa, falei tudo errado, né? A cicatriz da cirurgia plástica. Então, essa cicatriz tem que ser muito bem avaliada se ela não é o que a gente chama de cicatriz tóxica. E muitas vezes, esse paciente, eu já tive algumas pacientes com cirurgia plástica na orelha, ela tem uma hipersensibilidade da região, ela não gosta muito de toque, né? Ela tem aflição dessa região. E se isso acontecer, você vai ter que cuidar individualmente dessa situação, né? Você vai ter que ou dessensibilizar com tratamentos que não sejam agulha, por exemplo, com frequência. Você vai ter que achar uma forma que você consiga trabalhar adequadamente, considerando que aquela cicatriz não é uma cicatriz tóxica e não está atrapalhando o funcionamento da orelha como um todo. Então, fora isso, tá tranquilo. A gente trabalha com a orelha de quem fez cirurgia da mesma forma que a gente trabalha com as outras pessoas. Outra ação interessante do ponto zero é que ele é mais ou menos como a gente considera o chefe, entre aspas, dos raios da orelha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é super interessante também a gente trabalhar, dependendo da patologia, dependendo da situação, com os raios de dermátomo, miótomo e todas as partes que tem da coluna, da medula, das inervações com relação ao ponto zero. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, porque isso aqui é muito simples. Vamos considerar, deixa eu pôr aqui como referência. Aqui, por exemplo, a gente tem o ponto zero. Lembra de tentar não olhar para a bolinha e olhar onde a agulha está colocada. O ponto zero, e aqui a gente tem mais ou menos a vértebra C7, cervical 7. Quando eu faço isso, eu tenho aqui o que a gente chama de raio de C7. Nesse raio, e tudo que acontece desde o ponto zero até a borda da orelha, eu posso fazer algum tipo de avaliação quando está acontecendo algo nessa ramificação de C7 dentro de tudo que ela tem como função, inervação de regiões do membro superior e tudo mais. Quando tem dor, quando tem qualquer coisa que envolva a inervação de C7, eu posso percorrer avaliando o raio de C7, dando exemplo para C7, né? Isso pode acontecer na coluna inteira, nas inervações da medula do sistema nervoso periférico inteiro, tá? Essa é outra ação bastante interessante do ponto zero. Uma outra ação que a gente usa bastante também é dentro de cefaleias tensionais. Então, em cefaleias tensionais existe um protocolo de tratamento onde a gente trabalha com o ponto zero como iniciante do protocolo que eu vou aplicar. Então, existem várias formas de eu trabalhar com a orelha numa cefaleia, e existe um determinado protocolo. É importante dizer que é o seguinte: cefaleias que não são tensionais, ou seja, uma cefaleia que não tem uma causa definida, logicamente que eu vou ter que estudar de uma outra forma, avaliar esse paciente de uma outra forma, para eu entender qual vai ser a minha linha de tratamento.
A gente sabe, por exemplo, que nas cefaleias existe uma grande chance de o que está acontecendo é uma intolerância alimentar. E muito provavelmente num paciente desse eu começaria com um teste de intolerância alimentar que o Dr. Rafael Nogier criou, que é o RAFT, e que provavelmente em algum momento eu vou falar um pouco mais profundamente sobre ele. Então, eu estou falando agora de cefaleia tensional. Então, é definido que essa cefaleia tem como causa a parte tensional. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar... Deixa eu tirar isso aqui. Vou começar pelo ponto zero de novo, esse meu tratamento. E aí existe um protocolo criado por Leclerc, que é um médico francês, que ele coloca o ponto zero nas duas orelhas, primeiro. Depois ele vai encontrar o ponto de C1, C2 na região do muro. O muro da orelha é essa parte que tem uma parede de cartilagem por baixo da antihélice, tá? Então, eu vou colocar C1 e C2 na região do muro. Por que eu vou colocar ali? Porque justamente nessa região a gente tem a cadeia lateral simpático reflexa, que é onde estão os gânglios do sistema nervoso neurovegetativo. Então, eu vou falar um pouquinho, se der tempo no final, eu vou falar um pouquinho, tô vendo o tempo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essa cadeia também, alguma questão extra, vou falar para vocês mais pro final, tá? Aí, eu vou avaliar nessa cefaleia tensional a primeira costela do lado de fora, vou avaliar também, e vou avaliar a região cicatricial do trigêmeo, que é a inervação principal de algumas regiões da cabeça e principalmente de algumas regiões, por exemplo, do masseter, onde você tem a tendência a fazer uma mordida mais forte e tudo mais. A ter um problema de ATM, que muitas vezes, muita mesmo, mais de 80% das vezes está associada à cefaleia tensional. Então, o ponto zero, nesse momento, ele vai ser o iniciador do meu tratamento. Outra ação super importante do ponto zero é em herpes zoster, que é uma patologia que traz uma dor terrível, né? Quem já tratou paciente ou quem já sofreu disso sabe que é insuportável quase, né, a dor do herpes zoster. E quanto mais precocemente a gente conseguir atender esse paciente, melhor vai ser o resultado no caso da herpes zoster. E uma forma de trabalhar é mais ou menos parecida com essa forma do raio que eu falei anteriormente. Então, eu começo novamente com o ponto zero, colocando o ponto zero. Aí, dependendo da região intercostal, que é o mais comum de acontecer herpes zoster, né? Então, você olha dentro do que tá, fisicamente o que está acontecendo com o paciente, se ele está, por exemplo, no raio de T4, que pega, por exemplo, a região mamilar, ou um pouco mais para baixo, T6, mais ou menos, que é um pouco abaixo, no caso das mulheres, das mamas, ou no caso do homem, na região intercostal. Então, você vai encontrar na orelha, mais ou menos, a região de T6, que vai estar mais ou menos por aqui. Vou colocar um alfinete de outra cor aqui para vocês verem. Então, tudo isso, logicamente, eu estou colocando no modelo, mas no paciente existem formas de você avaliar e confirmar que essa região é a melhor região, o melhor ponto para o T6. Você vai avaliar milimetricamente na região onde seria T6 qual é o melhor ponto. Então, a partir disso, nesse raio de ponto zero, passando por T6 até a borda da orelha, eu vou avaliar, dependendo do nível da dor, com palpador de pressão, dependendo do nível da dor, com palpador elétrico, dependendo com os dois. Eu vou avaliar todos esses pontos e vou agulhar.
né? Então, até a borda da orelha, eu vou agulhando essa linha para auxiliar no herpes zoster aí dessa paciente. Zumbido, Ana, é realmente mais uma forma de tratamento que a gente tem. Tudo isso eu explico bem detalhadamente no módulo 1. Eu tô falando isso porque a Ana vai estar no módulo 1 da semana que vem. Então, isso eu vou explicar, vou demonstrar, vou fazer tudo certinho. E zumbido também é uma forma de ser tratada pelo... começando pelo ponto zero. O ponto zero é super importante. Então, como é que é o do zumbido ou acúfenos? Aproveitando a pergunta aí da Ana. A gente começa no ponto zero. Aí, nós vamos avaliar nesta região aqui, mais ou menos aqui, que a gente chama essa região de linha do som. Então, essa região, através do detector elétrico, nós vamos avaliar para encontrar 1 ou 2 pontos, dependendo de como é esse zumbido, se o zumbido é bitonal ou monotonal, ou seja, se ele tem um tom só, ou se ele tem 2 tons. Então, eu vou encontrar nessa região da linha do som 1 ou 2 pontos, dependendo de como é o zumbido desse paciente. Vou colocar ponto aqui, então deixa eu colocar para vocês enxergarem mais ou menos, porque isso tudo tem que ser encontrado com detector elétrico, considerando que aqui sejam 2 pontos. Então, o que aconteceu aqui de novo, novamente? Mais uma possibilidade de raio, do ponto zero até a borda da orelha, em cada um desses pontos. E a partir disso, eu vou colocar, aí sim, o ponto de tratamento na borda da orelha, acompanhando mais ou menos... Não, esse aqui tá ruim. Deixa eu olhar ele aqui melhor. Aqui. Acompanhando mais ou menos os raios que acontecem. Esses pontos aqui, ó, são os pontos que estão tratando. Depois que eu encontrei eles, através do auxílio do ponto zero, eu posso sim retirar essas agulhas enquanto o paciente vai ficar com essas daqui. No caso do consultório, 20 minutos, pelo menos, né? Quem já tem um domínio do pulso, você pode avaliar através do pulso a necessidade de ficar mais tempo. Então, através da avaliação do pulso radial, você pode ver se aquele tratamento acabou em 20 minutos ou não, ou se você precisa de mais. Para isso, você precisa dominar a avaliação do pulso radial, que, como eu falei também em outra live, faz parte de um avançado da auriculoterapia, que aqui no Brasil tem-se o hábito de chamar de auriculomedicina, e que o Dr. Rafael Nogier prefere que seja considerado como auriculoterapia com o auxílio do VAS, ou com o auxílio do pulso radial. Outra sacada do ponto zero é quando a gente quer fazer um protocolo diferente de antifumo. Então, existe um protocolo antifumo, acho que vocês, para quem gosta de auriculoterapia ou para quem já trabalha com auriculoterapia, já deve ter ouvido falar desse protocolo. E existe uma forma diferente de você trabalhar com esse protocolo quando o primeiro protocolo não teve uma boa ação naquele paciente, ou o paciente está tendo muitas recaídas, né? Ou seja, não está funcionando adequadamente o primeiro protocolo. E a outra ação além dos pontos do protocolo antifumo, que eu não é o tema dessa live, então eu não vou colocar aqui, mas além dos pontos, a gente vai usar, através do ponto zero, a avaliação dessa região. Deixa eu colocar aqui, antes de mostrar para vocês. Desta região da borda da orelha. Dessa região, que vem do final da hélice até o início ou fim, dependendo de onde você está olhando,
do tubérculo de Darwin. Então, vocês vão ver que, assim, a hélice, né, ela tem a raiz da hélice, ela tem o joelho, e aqui nessa região aqui, ela tem o que a gente chama de tubérculo de Darwin. Algumas pessoas praticamente não têm o tubérculo de Darwin, algumas têm ele bem proeminente. Então, bem no início da inserção dele aqui, né, ele é mais ou menos isso aqui, dessa região até esta, eu vou avaliar aqui na borda da orelha se existem pontos. E se existir, não sei se vocês estão ouvindo o meu gato miar. Espera só um pouquinho que eu vou abrir aqui, porque ele tá achando que ele tá preso. Essa porcaria. Então, a gente vai, através do ponto zero, vai avaliar essa região aqui toda com um detector elétrico. E se tiver ponto, quantos tiver, eu vou agulhar com agulha chinesa. Então, é um outro extra dentro do protocolo antifumo. Nossa, eu não imaginava que eu tinha tanta coisa para falar de ponto zero. Eu tô falando e tô lembrando de coisas aqui, tô vendo que já passou meia hora e eu ainda tenho coisa para falar. Tô achando isso muito bom. Uma outra dica, mas aqui vai dentro do que eu já falei dos raios, né? Lembrar, por exemplo, de todas as patologias que tenham uma relação com inervação. Então, por exemplo, síndrome do túnel do carpo. Quando você sabe exatamente qual é a região que está sendo afetada e qual é a ramificação nervosa da cervical, você pode novamente fazer uma avaliação do raio que isso está acontecendo, tá? Isso vai acontecer também numa patologia que aqui no Brasil é interessante, ela não é tão frequente, mas acontece. Eu mesma já tive pelo menos uns 4 ou 5 pacientes dessa patologia, que se chama algodistrofia, ou também conhecida como distrofia simpático-reflexa. Voltei, tá vendo? Então, a algodistrofia, como é que é? A gente vai encontrar, quando acontece uma lesão prévia nesse paciente. Normalmente essa lesão é uma lesão mesmo. Por exemplo, você pode ter tido um tombo. Eu já atendi paciente que caiu de skate e teve uma lesão na perna, e essa lesão vai para uma hiperreação que é chamada de algodistrofia ou distrofia simpático-reflexa. É uma reação exacerbada do sistema simpático em cima de uma lesão prévia. Pode acontecer com mordida de cachorro. Eu já tive um paciente de mordida de cachorro, eu já tive um paciente de queda de skate e eu já tive um paciente de queda de moto também. Outro que também evoluiu foi pós-cirúrgico. Também é muito comum, mais comum de todos, é acontecer algodistrofia. Ela é rara, tá, de acontecer, mas é comum acontecer dentro de pós-cirúrgico, porque a cirurgia é uma lesão, né? Quando você faz uma cirurgia de membro superior ou de membro inferior, essa região pode evoluir para uma distrofia simpático-reflexa. E a auriculoterapia tem uma ação excelente nessa situação. Então, o tratamento começaria de novo pelo ponto zero. Nesse caso, um outro ponto interessante para esse protocolo é o ponto que é um ponto que está localizado no tubérculo de Darwin. Aí, eu vou encontrar. Lembra que eu falei sobre a cadeia simpático-reflexa, que ela é super importante, né? Ela fica aqui no muro. Eu vou buscar, através de detecção de pontos, todos os pontos que possam aparecer nessa cadeia, que vai desde aqui até lá em cima. Quantos pontos aparecerem, essa cadeia ela é super importante para a região de dor, mas eu vou dar uma dica aqui. Se a algodistrofia está acontecendo no membro inferior, muito mais provável de você encontrar esse ponto da região lombar para cima, da região lombar para a região sacral. Se for no membro superior, é muito mais comum você encontrar esses pontos na região cervical e podendo chegar até a torácica, mas normalmente é na região cervical.
E eu vou buscar depois algum ponto nessa região pré-cortical. Por quê? Nessa região aqui, que eu também já falei para vocês, não é um ponto, tá? Você vai ter que buscar nessa região do lóbulo um ou mais pontos, porque essa região trabalha muito o aspecto emocional, tensional, da parte mental mesmo, que essa dor pode trazer, porque ela é uma dor alucinante, né? É uma dor onde o paciente não suporta, por exemplo, ela não suporta o lençol, por exemplo, encostar na pele dessa região. Tô vendo aqui, Ana, que sua irmã, então. A auriculoterapia tem uma ação super interessante, né? Então, a sua irmã a gente já conversou, espero que ela consiga ser tratada lá, já te passei os contatos, né? Acho que em breve aí ela vai estar bem, depois que ela se tratar com isso. Existe também, deixa eu ver, só para eu não me perder aqui, fiz uma colinha para eu não me perder. Existe também a ação do ponto zero, mas aí também quando você já está um pouquinho mais avançado na auriculoterapia, você vai entender que para a gente trabalhar muito melhor, para a gente ter uma ação bastante eficiente na orelha, é super importante a gente avaliar a lateralidade cerebral daquela pessoa. Existem várias formas de se avaliar a lateralidade cerebral, existem formas de avaliar com frequência, já falei na outra live, com frequência na testa. Existe uma forma de avaliar com filtros de acetilcolina e noradrenalina no corpo. E muitas vezes, principalmente quando a gente está trabalhando com filtro, a gente vai encontrar nesse paciente o que a gente chama de inversão neurovegetativa. Ou seja, onde era para estar reagindo como o sistema simpático, está agindo como parasimpático e vice-versa. E aí, para esse paciente, eu também vou usar o ponto zero como tratamento. Primeiro encontro, se acontece através dos filtros, eu vou encontrar essa inversão. E aí eu vou só colocar ponto zero nas duas orelhas, deixar 20 minutos e o tratamento daquele dia, daquele paciente, é só isso. E aí eu vou reavaliar no final da sessão se já aconteceu uma melhora dessa inversão. Normalmente acontece. 90% das vezes acontece imediatamente, mas alguns pacientes precisam de um tempinho extra, então você vai pedir para ele voltar depois de uma semana para você reavaliar se o tratamento feito foi eficiente para o conserto, entre aspas, do que a gente chama de inversão neurovegetativa. Lembrei de uma outra coisa. Alcoolismo. Existem alguns, não sei se vocês já ouviram falar, mas internacionalmente existem alguns protocolos hospitalares já pré-definidos dentro da auriculoterapia. Eu já falei isso e eu vou reforçar só para que a gente não se confunda. Trabalhar com protocolo é um tratamento, vou dizer, pequeno. É difícil falar sem ser mal interpretado. É um tratamento inicial, é um tratamento que vai muitas vezes ter efeito, mas é o tratamento que o efeito que ele vai ter, você não sabe exatamente qual é. Como ele é protocolar, você não está fazendo um tratamento personalizado. Então, você não está avaliando aquele paciente no potencial que a auriculoterapia tem para avaliar. Você está simplesmente pegando esse paciente e você escolhendo pontos que você acha que seriam os melhores para esse paciente. E aí você vai colocar. Existe, por exemplo, o protocolo de alcoolismo, que internacionalmente ele é conhecido e ele é praticado em alguns hospitais, clínicas de clínicas de reabilitação. E aí você vai ver que alguns pacientes vai ter um efeito excelente, quase mágico, e outros pacientes não vão responder nada com esse protocolo. Por quê? Porque você não fez uma avaliação adequada. Mas um dos protocolos de alcoolismo bastante conhecido usa também o ponto zero como ponto inicial.
Esse protocolo, ele usa o ponto 0, ele usa na sequência o ponto do plexo solar. Plexo solar não é, neste caso, um chakra, ele é uma região neurovegetativa do nosso corpo, tá? Que algumas pessoas chamam de plexo solar mesmo. Inclusive, eu acho que a tradução do chakra para plexo solar tem a ver justamente com a inervação que existe, que é um plexo, né? Um plexo é um conjunto, uma rede de inervação que acontece nessa região, que é neuroendócrina, tá? Então, o plexo usa um ponto bastante conhecido de Shenmen, usa um ponto ACTH, vou colocar aqui para vocês verem, e o ponto da agressividade. E também no alcoolismo, a gente vai pesquisar a região do trigêmeo, que é mais ou menos aqui. Estão entendendo, pessoal? Tá meio complicado. Então, é mais ou menos isso, ó. Lembra de tentar olhar ao lugar onde a agulha tá. Ponto 0, plexo solar, agressividade, nervo olfatório, o que você quiser chamar, Shenmen e a região do trigêmeo, que tem que ser avaliada a região inteira, e você não vai colocar ponto na região inteira, você vai achar um dos melhores pontos que vai estar nessa região. E que mais? Eu não sei se vocês viram, recentemente andou pelo Facebook mais um outro protocolo hospitalar de auriculoterapia chamado protocolo de campo de batalha, que é um protocolo para dor crônica. Nesse protocolo também vai ponto 0. Sempre que existe um ponto 0 no protocolo, agora vocês já devem ter entendido por quê, e eu acho que isso é o mais importante dentro dos estudos da auriculoterapia, é você entender por que eu faço aquele protocolo, quando eu tenho ele na mão, por onde eu começo. Então, você tem que entender a hierarquia dos pontos. E sempre que você se deparar com um protocolo, lembrando, nunca vou deixar de falar, lembrando que protocolo não é o ideal dentro da auriculoterapia, sempre que você se deparar com um protocolo que tenha ponto 0, você começa pelo ponto 0, tá? Então, essa também é uma dica. Sempre que você encontrar um protocolo que tenha ponto 0, você começa pelo ponto 0. E o protocolo de campo de batalha, ele usa ponto 0, ponto da agressividade, ponto ômega e Shenmen, se eu não me engano. E o ponto do tálamo, por conta da dor também. Então, é isso. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa que eu queria falar. Já falei. Fiz uma colinha aqui. Acho que era isso. Dúvidas? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Senão, no final, eu vou falar um pouquinho sobre cadeia lateral simpático reflexa. Vocês vão entender por que eu vou falar, que eu vou dar uma dica interessante para vocês. Ninguém tem dúvida? Então, eu vou falar um pouquinho. A cadeia simpático reflexa, que é essa que eu falei para vocês aqui, ó, que fica no muro da orelha, o sistema neurovegetativo, não sei se vocês sabem, ele tem uma parte anatômica ganglionar, que fica na lateral. Voltou. Travou de novo, né? Não é que travou, é a conexão. Ele me avisa que a conexão não tá legal e dá uma travada. Então, eu vou voltar, porque eu tava falando da cadeia simpático reflexa. Ela fica no muro. E ela é os gânglios laterais da medula, onde são, né, os gânglios do sistema neurovegetativo. O sistema neurovegetativo, ele tem uma relação
super importante com o sistema imunológico. Então, toda vez que você tem um paciente, agora nos tempos de coronavírus, né? Toda vez que vocês têm um paciente com uma debilidade imunológica, seja ela de qual for, vale muito a pena pesquisar o muro, vale muito a pena pesquisar a cadeia simpático-reflexa. E pesquisar, quando eu falo pesquisar, eu estou falando de detecção elétrica, tá? Então, você vai usar o seu detector elétrico para avaliar o muro. E quantos pontos, se você está trabalhando com sistema imunológico, quantos pontos aparecer, você vai tratar. Vai tratar com agulha chinesa, deixar 20 minutos. É uma região bastante dolorida, tá? Porque é cartilagem. E você vai poder tratar, se for tratar com frequência, você pode tratar com a frequência B de bola, tá? Então, a cada ponto que você encontrar, se você tem um aparelho que emite frequência de Nogier, lembra que frequência de Nogier não é arredondada, tá? Então, isso também é algo importante. De repente, alguma live vai surgir de frequências também. A frequência B, você vai poder usar também como forma de tratamento, tá? A live fica gravada 24 horas no Instagram, né? No próprio Instagram você tem aí 24 horas para repetir, para assistir. E depois de um tempo, que eu não sei qual vai ser, muito provavelmente esta vai ser na outra semana, não dentro dessa semana, mas muito provavelmente na outra semana. Voltou. Então, eu tava falando sobre a live. A live fica 24 horas aqui no próprio Instagram, no Stories, né? E depois de um tempo, ela é editada e ela vai pro YouTube. A gente tem uma playlist no YouTube, no canal da escola, das lives, tá? Essa ida pro YouTube, ela demora um pouquinho, porque normalmente a gente edita a live para ela ficar um pouco mais interessante para ser vista, né? No YouTube, tá bom? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, alguém escreveu? Deixa eu ver. Não. Se ficou alguma dúvida extra, quiserem me responder, ainda tem um tempo. Quiserem me fazer a pergunta, ainda tem um tempinho. Se não, eu agradeço aí a participação de quem esteve aqui comigo. E a gente logo vai colocar o tema para a próxima live. Vou fazer, Ale, uma live sobre o Raft. Pode deixar que eu vou fazer. É uma dos temas que tá na minha lista, tá? Não sei se vai ser a próxima, porque vou ver qual seria o tema mais interessante. Depois na semana que vem eu vou estar dando o módulo 1 em Sorocaba. Então, muito provavelmente dentro dessa semana de segunda a domingo vai ter algumas informações interessantes chegando no Stories, mas não vai ter live até domingo que vem que eu saiba, que eu tenha na minha cabeça. Então, na outra semana vai estar já uma próxima live e vocês são avisados por aqui, tá? Então, boa noite e até uma próxima.